Em dezembro de 1776, a Revolução Americana está por um fio. Em 10 dias, George Washington será responsável por determinar se os Estados Unidos serão uma nação independente ou uma colônia de rebeldes conquistados. Hoje você vai conhecer a história das batalhas de Trenton e Princeton. Esse vídeo foi uma sugestão do nosso grupo de apoiadores do Telegram. Para produzir cada vídeo destes, uma quantidade enorme de tempo tem que ser investido em pesquisa e produção, além de custos com livros e programas de edição. Se você gosta do conteúdo aqui do canal, considere tornar-se um apoiador. Por apenas R$ 7,99, além de fortalecer esse conteúdo, você também pode participar das enquetes para escolher o tema dos próximos vídeos. Desde já, muito obrigado. O ano é 1776. E a causa pela independência das então 13 colônias parece estar à beira do desastre. Em março daquele ano, a chama da Revolução ardia com a expulsão dos britânicos de Boston. Meses depois, entretanto, a força combinada de ingleses e mercenários hessianos, comandados pelos generais Howe e Cornwallis, retornaram em peso. A campanha de Nova York e Nova Jersey seria uma das maiores catástrofes para a causa americana. Em dezembro daquele ano, o exército sob o comando de George Washington havia reduzido em quase 90%, de mais de 20 mil homens para menos de 3 mil. Boa parte nas derrotas sofridas naquela campanha, mas outra grande parte por deserções. Naquela crise, o general comentou: "Nossa única dependência agora está no recrutamento ligeiro de um novo exército. Se isso falhar, eu acho que está tudo praticamente acabado, pois, para nossa desafeição, os habitantes, ao invés de resistência, estão oferecendo submissão e tomando a proteção do general Howe em Nova Jersey." Naquele ponto, o exército continental sob o comando de Washington sequer é suficiente para defender a capital na Filadélfia. E o general ordena que suas propriedades na Virgínia estejam prontas para serem evacuadas. O general Nathaniel Greene também comentou: "Quando deixamos Brunswick, nós sequer tínhamos 3 mil homens. Um exército muito lamentável para confiar as liberdades da América." O rei George certamente estaria contente ao receber os reportes da campanha daquele verão de 76. Uma carta escrita pelo Lord Rawdon, um oficial britânico, do dia 28 de novembro para o general Cornwallis, lia-se: "Veja, meu caro senhor, eu não me enganei nos julgamentos desta gente. Os povos do sul não vão lutar mais que os Yankees. O fato é que o exército deles está em pedaços, e os espíritos de seus líderes e seus cúmplices também estão quebrados. Poderíamos dizer que está tudo perto do fim para eles." Reforços, entretanto, aguardam ao norte. Com cerca de 5 mil soldados, o major-general Charles Lee é um duro crítico de Washington e recusa-se a mover as suas tropas para o sul, para consolidar o exército. Lee aguarda o momento para atacar as forças britânicas de surpresa, pela retaguarda. Apesar da insistência de Washington, Lee não obedecera nenhum dos comandos para que ele marchasse para o sul, beirando a insubordinação. A maior parte do exército continuava isolada atrás das linhas inimigas. "Minhas últimas cartas foram totalmente explícitas sobre a necessidade de você marchar o quanto antes. Eu confesso que esperava que você estivesse antes a caminho." No dia 13 de dezembro, ironicamente, a sorte mudaria para Washington e para a Revolução. Uma patrulha britânica liderada pelo ilustre Banastre Tarleton apreende um oficial rebelde em uma taberna em Nova Jersey. O oficial escrevia uma carta criticando o comando de Washington. Seu nome, Charles Lee. O que poderia ser uma crise tornou-se uma grande vitória para o exército continental. Finalmente, agora sob o comando do major-general John Sullivan, Washington receberia os seus reforços. Agora, o futuro dos Estados Unidos descansa sob os ombros de um homem, George Washington. O inverno torna quaisquer operações militares mais difíceis. E não esperam-se campanhas nesta época do ano. No dia 14 de dezembro, sob o comando do coronel Johann Howe, uma força de aproximadamente 1.500 hessianos montou acampamento na extremidade sul dos domínios do exército britânico, na pequena vila de Trenton, às margens do rio Delaware. Poucos dias depois, no dia 20, outros 2.000 rebeldes, sob o comando de Sullivan, cruzam o Delaware e encontram-se com Washington. Naqueles dias, o Congresso garantiria a Washington poderes extraordinários de recrutar novas milícias e até mesmo formar exércitos.
uma medida desesperada, mas necessária. O Congresso temia, acima de tudo, entregar poder demais a um único general e acabar caindo na armadilha de uma ditadura. Ao invés de pensar que estou livre de todas as obrigações civis, por este sinal da confiança deles, eu devo constantemente ter em mente que, assim como a espada é a última instância na preservação das nossas liberdades, assim também deverá ser a primeira coisa a ser colocada de lado quando estas liberdades estiverem firmemente estabelecidas. No dia 19 de dezembro, Thomas Paine, um dos pais fundadores americanos, publica a primeira edição do panfleto A Crise Americana, um famoso informe revolucionário que correria por toda a guerra. Naquela edição, lia-se: Estes são os tempos que testam as almas dos homens. O soldado do verão e o patriota do amanhecer vai, nesta crise, esconder-se do serviço para o seu país. Mas aquele que ficar agora merece o amor e os agradecimentos dos homens e das mulheres. A tirania, como o inferno, não é facilmente conquistada. Ainda assim, nós temos este consolo conosco. Quanto mais difícil o conflito, mais glorioso é o triunfo. Washington obrigaria todos os seus homens a ler esta edição. Apesar dos poderes extraordinários, os homens da Pensilvânia e Nova Jersey dificilmente se juntariam à rebelião em um momento tão sombrio. E o Congresso, agora, considera uma paz negociada. Washington tem um plano, e a inteligência britânica sabia disso. O coronel Howe, comandante das tropas hessianas em Trenton, fora alertado por comandantes ingleses que Washington poderia lançar um ataque pelo Delaware naqueles dias. Washington tem informação que nossas tropas entraram em alojamentos de inverno e soube que estamos fracos em Trenton e Princeton, e Lord Sterling expressou seu desejo de performar um ataque nesses dois lugares. Eu não acredito que ele tentará, mas tenha certeza que minha informação é indubitavelmente verdadeira. Sendo assim, eu não preciso aconselhar que você esteja atento. Howe recebeu essas informações na véspera de Natal e tomou algumas precauções naquele dia, estabelecendo postos avançados nos arredores de Trenton. Apesar disso, o comandante negou-se a construir fortificações nas proximidades da cidade, para a grande frustração dos seus oficiais. Na véspera de Natal, Washington encontrou-se com o congressista Dr. Benjamin Rush e com alguns de seus oficiais. O congressista relatou que o general estava muito deprimido, enquanto eles falavam dos prospectos de sucesso na batalha que viria. Naquela noite, Washington escreveu a palavra passe para a identificação das tropas: vitória ou morte. Os planos estavam desenhados, as ordens estavam dadas. O Natal traria consigo a vitória ou a morte. A cidade de Trenton era uma pequena vila às margens do Delaware, composta de cerca de 100 casas e apenas duas ruas principais, a Rua King e a Rua Queen. A vila não possui muros ou estruturas defensivas. O plano de Washington é complexo e ousado. Na madrugada da noite de Natal, no dia 25, suas tropas deveriam cruzar o rio em 4 pontos. Ao sul, o general John Cadwalader deverá fazer um ataque para distrair os britânicos, na vila de Bordertown. Ao centro, em direção a Trenton, o general Ewing, com 700 homens, deverá bloquear a ponte de Trenton, impedindo que os hessianos recuem para outras posições. Washington, acompanhado dos generais Sullivan e Greene, cruzarão pelo oeste com 2.400 soldados e darão batalha em Trenton. O dia fora tranquilo, mas ao anoitecer, o clima mudou drasticamente. A temperatura subiu e trouxe a chuva, ventania e depois uma nevasca. A tempestade impediu que as milícias e as forças do sul cruzassem o rio durante a madrugada. Diante de um rio semi-congelado, com o uivar dos ventos, Washington ordenou que seus 2.400 homens cruzassem o Delaware. Um dos ajudantes do general descreveu: Está terrivelmente frio e a nevasca é brutal. O vento do noroeste espanca o rosto dos homens. Será uma noite terrível para os soldados que não têm botas ou sapatos. Alguns deles amarraram trapos nos seus pés. Outros estão descalços, mas eu não ouvi uma única reclamação. O general Henry Knox relatou que a passagem fora de uma dificuldade infinita e com um trabalho quase inacreditável, especialmente referindo-se à passagem dos cavalos e dos canhões.
Com apenas 16 anos e um mosquete em mãos, o soldado John Greenwood descreveu também. Sobre o rio, nós cruzamos em uma barca plana e tivemos que esperar os outros, então começamos a arrancar algumas cercas para fazermos as fogueiras e nos aquecermos, pois a tempestade estava aumentando rapidamente. Depois de um tempo, choveu e caiu granizo. Nevou e a água logo congelou, ao mesmo tempo que um verdadeiro furacão nos atacava. Eu me lembro perfeitamente, logo quando colocamos as tábuas para queimar, o vento e o fogo as cortavam em dois. Quando eu virava o rosto para o fogo, minhas costas congelavam. Foi virando e virando em círculos que eu consegui me manter vivo. Às 6h30, as tropas estavam reunidas na outra margem. Washington sincronizou seu relógio com os de Greene e Sullivan e ordenou que um avançasse pela estrada superior, enquanto o outro deveria avançar pela estrada do rio. Assistindo à difícil marcha dos homens, Washington lhes disse, numa voz calma e solene: Soldados, mantenham-se com os seus oficiais. Por Deus, mantenham-se com os seus oficiais. Às 7h30, para grande surpresa de Greene, uma força de 40 milicianos rebeldes surgiu na estrada, saindo de Trenton. O pequeno grupo havia sido enviado um dia antes por um oficial americano, que não sabia dos planos do ataque e havia ordenado que os homens atacassem um dos postos avançados dos hessianos como vingança por um camarada que havia morrido dias antes. O caminho, ironicamente, acabava de ser liberado. Próximo das 8 horas, ambas as forças de Greene e Sullivan chegaram em direções opostas em Trenton. Um oficial americano gritou para os seus homens: Tomem cuidado agora e atirem baixo. Abaixem as suas armas. Atirem nas pernas deles. Um homem ferido na perna é melhor que um homem morto, pois um cadáver precisa do dobro de homens para carregar. Atirem nas pernas. Maldição! Atirem nas pernas. O primeiro combate inicia-se com as tropas de Greene contra alguns hessianos que tomavam abrigo nas casas e lojas ao norte da Rua King. Vendo que estavam em menor número, os alemães desceram a rua e tomaram abrigo em outras casas, avisando mais de seus companheiros, que agora estavam em total alerta. A coluna de Sullivan engajava uma tropa de sentinelas postadas em uma casa no fim da Rua King. Os Jägers atiraram algumas vezes, mas logo correram em direção à ponte de pedra na outra ponta da Rua Queen. Com a umidade, muitos soldados são obrigados a partirem para a baioneta, o general Greene descreveu. A tempestade da natureza juntou-se com a tempestade da cidade e mostrou uma cena fascinante que enchia a mente de paixões que só podem ser concebidas, mas não descritas. Algumas peças de artilharia postadas na outra margem do Delaware abriram fogo, causando desconforto nos hessianos, mas sem causar baixas, uma vez que não podia se distinguir amigos de inimigos. Os projéteis destruíram alguns telhados. Agora, com os alemães recuando para o interior da vila, Greene pôde tomar a pequena elevação na cabeceira das suas King e Queen, e ali instalaram 6 peças de artilharia. As peças começaram a chover fogo sob as duas ruas e obrigaram os hessianos a sair das ruas, e a luta passou a ser casa a casa. Howe, agora acordado, ordenou que um regimento de granadeiros subisse a rua, mas logo eles foram rechaçados pelo fogo dos mosquetes e da artilharia americana, unidos também pelo fogo do flanco, pelas tropas americanas que agora infiltravam-se pelas vielas. Alguns soldados americanos começaram a tomar posições em pequenas cercas na Rua Queen, empurrando os hessianos para fora da vila. Sem escolha, os alemães recuaram para uma fazenda para a parte oeste da cidade. Howe havia sido informado que os americanos haviam tomado a ponte, uma informação errada e desesperada que fez o comandante acreditar que estava completamente cercado. Foram só momentos depois que Sullivan aproveitou a oportunidade para tomar a ponte de pedra, selando agora completamente os hessianos em Trenton. Logo, Howe fica sem opções e decide liderar um contra-ataque. Primeiro, os alemães tentaram tomar a estrada ao norte, mas logo são rechaçados pelos americanos. Recuando novamente pela fazenda, Howe ordena uma retomada da cidade. Os germânicos tocam música para encorajar os espíritos, e o avanço inicia-se com um breve sucesso. Algumas casas são retomadas, mas a força dos números pesa, e o coronel ordena uma segunda retirada. Em meio à confusão, Howe é atingido e cai de seu cavalo,
ferido mortalmente. Sem comandante ou caminho para a retirada, não há escolha para os hessianos além da rendição. Antes das 9h30 do dia 26 de dezembro de 1776, a Batalha de Trenton está acabada. Em menos de 2 horas, a pequena força de Washington capturou mais de 900 hessianos, a custo de apenas 2 mortes por exposição ao clima e 5 feridos, contra 22 mortos e cerca de 80 feridos inimigos. Apesar de pequena, Trenton trouxe uma nova onda de otimismo para os revolucionários. Acima de tudo, mostrou para os americanos que sim, o exército continental era capaz de derrotar as temidas forças europeias. Um dia após a batalha, Washington descobriu que suas outras forças não foram capazes de cruzar o rio, mas agora seu exército finalmente pôde reunir-se em Trenton. Para suas tropas, Washington suplicou: Meus caros amigos, vocês fizeram tudo o que eu pedi para que fizessem, e muito mais do que seria razoavelmente esperado, mas o seu país está em jogo. Suas esposas, suas casas e tudo aquilo que vocês têm carinho. Vocês se desgastam com fatigas e durezas, mas nós não temos como dispensá-los. Se vocês concordarem em ficar mais um mês, vocês vão render esse serviço para a causa da liberdade e do seu país, algo que vocês provavelmente nunca mais poderão fazer sob nenhuma circunstância. Sob a promessa de um acréscimo aos seus pagamentos, os soldados permaneceram na campanha. A revolução estava viva. Ao ouvir as notícias da derrota em Trenton, o agressivo general Cornwallis decide despachar todas as suas forças para destruir a rebelião de uma vez por todas. Com uma força de 5.500 homens, Cornwallis deixou uma parte de suas forças em Princeton, sob o comando do coronel Charles Mulhood, e partiu em direção a Trenton com 4.000 homens. A marcha para Trenton foi marcada por uma série de armadilhas e pequenas escaramuças, empreendidas por cerca de 1.000 soldados de milícia enviados por Washington. O objetivo era atrasar os britânicos o máximo possível. Isso, somado à estrada lamacenta para o sul, deu a Washington o tempo que ele tanto precisava. No dia 2 de janeiro, o exército britânico retomou Trenton e encarou o exército continental de Washington. Cornwallis teria a batalha que tanto desejava, não fosse pela escuridão do dia que se aproximava. Algumas investidas foram feitas contra a ponte de pedra e tiros foram trocados entre unidades avançadas, mas sem escalar o combate. Com a intenção de lutar no dia seguinte, os britânicos não investiram mais. O encontro ficou conhecido como a Segunda Batalha de Trenton, ou a Batalha do Riacho Assunpink. Um oficial britânico comentou: Se Washington é o general que eu imagino que seja, ele não será encontrado na manhã seguinte. Cornwallis respondeu ao oficial dizendo que colocaria Washington em seu bolso ao amanhecer. Naquela madrugada, na calada da noite, Washington retirou seu exército, deixando apenas algumas unidades com fogueiras acesas para simular um exército acampado. Seu destino é a retaguarda inglesa em Princeton. Na manhã de 3 de janeiro, o coronel Mulhood, com seus 1.500 homens, marcha de Princeton para reforçar o general Cornwallis em Trenton. Os ingleses foram completamente surpreendidos quando, na estrada para Princeton, viram as primeiras colunas da milícia continental, 4.500 homens, entre membros do exército e a milícia, no horizonte. Não demorou para que ambas as linhas estivessem formadas. A milícia, entretanto, não foi páreo para as tropas britânicas em campo aberto. Após algumas saraivadas, os ingleses partem para a baioneta, desintegrando as primeiras linhas americanas. O general Mercer, que comandava as primeiras linhas da batalha, havia perdido seu cavalo para o fogo inimigo e lutava com a sua espada até ser atirado ao chão. Ali, ele foi golpeado 7 vezes com baionetas e deixado para morrer. Seu subordinado, o coronel John Hazlett, tentou reorganizar a brigada, mas uma bala o atingiu na cabeça, causando uma morte instantânea. A moral da milícia logo quebrou e algumas tropas começaram a fugir. Os soldados de Washington, entretanto, aproximavam-se do campo. O próprio general dirigiu-se às tropas em fuga. Venham conosco, meus bravos companheiros. Há apenas um punhado deles e nós os enfrentaremos diretamente.
mais e mais americanos surgiram à frente e aos flancos do inimigo. O próprio Washington, no calor do momento, esporou o seu cavalo e avançou sobre os ingleses. É uma bela caçada de raposas, meus garotos. A força dos números logo pesa, e apesar dos ganhos iniciais, as forças inglesas logo recuaram. Em Trenton, o general Cornwallis é acordado com os sons da batalha, mas a uma marcha de 5 horas de Princeton, não há nada que possa ser feito. Com as forças dispersas ou capturadas, Mulhood junta o último contingente e tenta uma fuga em direção a Trenton. Ali, os ingleses encontram um destacamento do exército continental, mas uma saraivada precisa e a pressão da baioneta faz os americanos recuarem e garante a fuga do comandante. Washington toma o campo e agora sua artilharia está em posição. Os elementos da força de Mulhood que recuaram para Princeton abrigam-se em algumas casas. Ali, eles darão uma resistência dura e causarão algumas baixas aos americanos. A artilharia começa a despedaçar as casas. Antes do meio-dia, a batalha em Princeton estava acabada. A Batalha de Princeton, assim como Trenton, trouxe pequenas baixas aos americanos com ganhos inestimáveis. Aproximadamente 40 soldados americanos morreram, somados a outros 40 feridos. Os ingleses sofreram com aproximadamente 80 mortes e 70 outros feridos, acrescidos a outros 300 capturados. Agora, o general Cornwallis encontra-se sem suas preciosas linhas de suprimento, e os patriotas terão acesso aos fartos paióis e armazéns de armas em Nova Brunswick. Os britânicos perdem o controle da maior parte de Nova Jersey, e os continentais realmente acreditam que podem vencer a guerra. O historiador britânico Sir George Otto Trevelyan, 100 anos depois, comentou: "Pode-se duvidar que um número tão pequeno de homens empregariam em um espaço tão pequeno de tempo o maior e mais duradouro efeito na história do mundo." Naquele janeiro, os britânicos lutariam uma série de ações de retaguarda para reposicionar o seu exército. O brigadeiro-general Knox escreveu para sua esposa: "O inimigo estava a 19 milhas da Filadélfia. Agora estão a 60. Nós os tiramos de toda Nova Jersey. O pânico prossegue." Anos depois, no jantar após a sua rendição em Yorktown em 1781, o general Cornwallis relembrou a Washington da campanha de Trenton e Princeton. "Quando as ilustres contribuições de Sua Excelência neste árduo conflito tornarem-se uma lembrança, a história irá colher os seus louros mais brilhantes das margens do Delaware, ao invés daqueles do Chesapeake." Obrigado por assistir. Inscreva-se no canal para mais vídeos.